Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui falar sobre o 6º episódio de Percy Jackson, que já está disponível lá no Disney Plus. Como vocês já sabem, esses meus vídeos têm spoilers sobre o episódio, então assiste primeiro o episódio e depois vem aqui assistir o vídeo. O episódio 6 vai começar com o trio dentro do caminhão indo para Las Vegas, e aqui vai ser revelado que o Groover acredita que foi a Clarice quem roubou o raio. Como a gente viu no final do episódio anterior, o Groover teve um tempo ali com o Ares, né, foi tentando manipular o Deus, e ele chegou à conclusão que é a Clarice, a sua filha favorita, que teria sido a ladra aqui nessa história. Mas, gente, eu não tô convencida de que seja ela. Primeiro, porque eu acho que é muito cedo pra gente ter uma resolução assim tão rápida, e é muito comum as séries enganarem a gente, né, sobre quem que é, enfim, a pessoa ali, o grande mistério da temporada. Também porque é muito fácil você culpar a valentona, né, então eu acho que não é isso ainda. E também a gente não pode se esquecer que o Ares é um deus, né, ele tem muitos anos aí de vida, de experiência, ele é o deus da guerra, então ele deve ter muita estratégia, e eu não acho que ele seria facilmente manipulado por um garoto. Então, assim, gente, eu realmente acho que o Ares pode ter feito propositalmente o Groover chegar a essa conclusão. Ou então, pelo menos, escondido melhor, né, o verdadeiro ladrão, se ele conhecer, né, se ele souber quem é essa pessoa, para que o Groover chegasse a outra conclusão. E a Annabeth vai fazer meio que uma ligação ali de vídeo pro escritório do Quirrell, né, através da Iris, a deusa do arco-íris, mas quem vai atender é o Luke, o que vai colocá-la em uma posição muito suspeita, né, porque isso nos leva a pensar por que o Luke estava no escritório do Quirrell sozinho. Uma coisa é ele estar lá conversando com o Quirrell, que seria perfeitamente normal, mas o fato do Quirrell não estar ali e apenas o Luke levanta muita suspeita, pelo menos pra gente que tá assistindo, né, mas parece que o Percy e a Annabeth não suspeitaram de nada, pelo menos até o momento. E a gente não sabe como as coisas estão lá no acampamento, mas se o Quirrell não estava na sua sala, pode ser que as coisas tenham saído do controle. E uma coisa que a gente sabe, que a gente vai aprender mais nesse episódio, é que o Luke tem um problema bem sério aí, uma questão mal resolvida com o seu pai, que é o Hermes, que vai aparecer bastante nesse episódio, e isso colocaria o garoto em uma posição de alguém que teria seus próprios motivos para se vingar, né, contra os deuses. Então, a gente não tem nada muito definido aqui, mas esse episódio vai levantar essa pulga atrás da orelha sobre o Luke. E o Percy vai ter um sonho muito estranho ali naquele caminhão. Ele vai sonhar com um homem conversando com o ladrão de raios, mas a identidade do ladrão de raios a gente não consegue identificar aqui, nem a gente, nem o Percy consegue ver quem é essa pessoa, a gente não escuta a voz, nada. Então, como eu falei, né, o episódio continua esse suspense sobre quem é o verdadeiro ladrão. Então isso pra mim reforça que não é a Clarice, pelo menos não parece que vai ser a Clarice. E esse homem que pode ser Hades não foi dito aqui, inclusive no IMDb ele não é acreditado como Hades, mas ele diz que essa pessoa, né, o ladrão de raios, falhou. Ele diz que ele mesmo ordenou o roubo, que ele forneceu tudo que a pessoa precisaria e mesmo assim a pessoa falhou, e que por isso haverá outro para substituí-lo, olhando diretamente para Percy, né, quebrando essa sensação ali de que ele estava apenas vendo algo acontecer ali, ele estava participando daquele momento efetivamente, né, ou seja, foi mais que um sonho, foi meio como uma visão. E isso pode significar que o Percy vai ser tentado, que ele futuramente, né, pro final da temporada, vai ter aquele momento de tentação para ser levado para o lado do mal, né, então provavelmente ele vai ter a oportunidade de assumir o lugar do ladrão de raios, né, de servir ao mal, ou então de continuar a sua missão, né, que é uma coisa bem comum aí nas jornadas do herói, aquele momento em que ele precisa, mais uma vez, provar a sua lealdade. E nós vamos chegar finalmente ao Cassino Lotus, que é o próximo ponto aí tão esperado dessa história, e aqui, gente, quando eles entram lá, eles vão se separar, o que é algo bem importante, porque desde o começo da temporada, a série vem trabalhando sobre como a união desse grupo é fundamental para que a missão possa acontecer. Então, desde o começo, quando eles tinham muitas intrigas e não dava certo de jeito nenhum, né, ali no episódio 3, mais ou menos, a série vem trabalhando
trabalhando esse tema sobre como o sucesso da missão depende diretamente do sucesso da dinâmica ali dos três. Mas ok, eles vão se separar, como eles estão em número ímpar, o Groover vai ficar sozinho e a Annabeth vai com o Percy. No lado do Groover, a gente vai ver que ele vai encontrar o Augustus, que é um outro sátiro já mais velho, né? Que era um sátiro muito importante na vida do seu tio Ferdinand, que a gente já viu um pouquinho no episódio lá da Medusa, né? O tio que acabou sendo transformado em pedra, infelizmente. E, gente, o tio Ferdinand estava na busca por Pan. A gente já descobriu isso no episódio 4, se não me engano, que o Groover tem um grande sonho, assim como a maioria dos sátiros, que é se tornar um buscador, ou seja, ir atrás do deus Pan, né? Que era o deus ali que protegia a natureza, né? E que pela ausência dele já há muitos anos, a natureza está como está, com os humanos destruindo cada vez mais. Mas a gente vai ver que o Augusto tá totalmente desorientado, que é uma característica já conhecida por nós, né? Que o Cassino Lotus traz. Então as pessoas que consomem a flor de lótus acabam tendo suas memórias meio que apagadas, digamos assim, né? Não necessariamente apagadas, mas eles se esquecem brevemente do que eles estavam ali pra fazer, né? Enfim, das pessoas que eles conhecem. Eles perdem de vista totalmente o seu objetivo e ficam ali só vivendo, né? Sem querer sair daquele lugar, em um lugar em que o tempo passa de uma forma totalmente diferente. Então não dá pra saber há quanto tempo o Augustus está ali. E não demora muito pra ele convidar o Groover pra participar de um jogo de realidade virtual, onde ele está procurando e ele encontra o Deus Pan, ou seja, ele tá vivendo o sonho ali e ele não quer sair dessa situação de maneira nenhuma. E enquanto isso, o Percy e a Annabeth vão continuar juntos e por estarem juntos, eles acabam ficando mais fortes, né, com essa dominação mental ali, então eles demoram mais pra esquecer as coisas, conseguem focar mais na missão, muito mais do que o Groover, que já tava perdido ali rapidinho. E o fato deles terem ficado juntos nesse episódio não só é positivo para que eles conseguissem sair do cassino ali, né, já que juntos eles ficaram mais fortes, mas também foi legal pra gente ver como a relação deles amadureceu bastante, mudou bastante. O Percy e a Annabeth vêm de um desenvolvimento bem legal ao longo dessa temporada, então desde o episódio 2 ali, né, quando a Annabeth aparece e começa toda a relação deles no começo da jornada, enfim, tudo, né, inclusive no episódio anterior, quando eles passam ali pelo túnel do amor, né, no parque do Hefesto, tudo aquilo que vai acontecendo com eles fortalece demais a amizade dos dois. Então eu acho legal como a série, nessa primeira temporada, tem pego vários momentos para separar os dois e desenvolver muito mais esse relacionamento. Eu não diria que eles são, nossa, inseparáveis, melhores amigos. Por mais que o Percy se apresente ao Groover como seus melhores amigos, eu ainda não sei se existe essa relação de super amizade entre o Percy e a Annabeth, mas o que existe aqui é uma lealdade muito grande, então eles estão juntos nessa, eles se entendem melhor e eles têm os momentos ali de desentendimento, né, os momentos que eles fazem uma piada um com o outro, que ela olha com uma cara de nossa, Percy, pelo amor de Deus. Tem esses momentos, o que super faz parte da relação deles, mas a gente consegue ver uma grande transformação aqui. E o Percy e a Annabeth vão encontrar o Hermes, mas não vai ser um encontro legal, já que o Hermes se recusa a ajudá-los. E aqui, gente, a participação do Hermes é muito legal, né, porque a gente vê o Lin-Manuel Miranda retornando à série, ele tinha tido uma breve participação só nos episódios anteriores, mas é legal aqui não só porque ele apareceu, mas pelas coisas que a gente vai descobrir nesse episódio. A primeira coisa que vem aí é que ele fala que foi Poseidon quem disse para que Hermes ficasse longe dos seus filhos, para que não piorasse as coisas. E aí ele fala que toda vez que ele tentou se aproximar dos seus filhos, e nisso ele inclui o Luke, ele piorou tudo. Então aqui a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o Luke, né? Como eu falei, o episódio trazendo mais desenvolvimentos da parte do Luke, o que me faz muito suspeitar que ele vai ter uma importância daqui até o final da temporada, né? E o Hermes vai revelar que o Luke o odeia pelo que aconteceu com a sua mãe. Então, só um breve contexto aqui, né? A mãe do Luke é uma humana, mas ela era uma vidente, ou seja, ela tinha a capacidade de enxergar através da névoa, então ela podia ver o mundo dos deuses, né? Então ela era considerada uma vidente, mas ela viu tantas coisas, né, que essas visões acabaram deixando ela louca, e o Luke atribui a culpa disso a Hermes, né? Que se não fosse
Hermes, a sua mãe não teria enlouquecido. Então o Luke vai fugir de casa, enfim, e agora ele tá lá no acampamento meio sangue e ele nutre esse ódio pelo seu pai. Isso é interessante, né? Porque até o momento a gente tinha visto a relação da Annabeth, que idolatra a sua mãe. O Percy, ele tem um pouco de raiva ali, né, do pai dele, porque, poxa, o pai dele não apareceu todo esse tempo, não ajudou a sua mãe e tal, mas não chega a ser um ódio, sabe? Na verdade, parece que o Percy queria encontrar o pai pra tirar satisfação, mas agora a gente tem uma outra versão aqui, né, dessa relação aí paternal nada boa, que é o Luke com muito ódio do seu pai. Então ele já conhece o pai, mas ele não quer conversa, e isso realmente faz com que ele pudesse criar um plano aí pra derrotar o pai, enfim. Ou seja, o Luke está em pauta aqui nesse episódio daqui pra frente. E o Hermes também vai revelar um pouco mais sobre os seus poderes. Então ele vai falar aqui que ele manipula o tempo e o espaço, né? Por isso que ele é aí o mensageiro dos deuses. E ele também tem o poder de tocar na pessoa e fazer a pessoa lembrar de algum momento da sua vida. Enfim, ter uma lembrança ali. No caso, ele usa isso nesse episódio com o Percy, fazendo ele lembrar de uma parte dolorosa ali da sua infância. E depois de roubar a chave do carro do Hermes, eles vão conseguir sair do cassino, né, a muito custo. E a gente vai ver aqui que o Hermes meio que autorizou a saída deles, né, porque o Hermes tá no controle de tudo ali, e se ele não quisesse que eles tivessem saído, eles não teriam saído. Então eles conseguem, pegam o carro, e tem uma cena muito cômica ali, né, do Percy tentando dirigir, sem muito sucesso, mas como o carro é mágico, eles magicamente chegam na praia onde eles precisavam chegar. Quando o Percy entra no mar para finalmente encontrar o seu pai, na verdade ele vai encontrar uma Nereida que vai dizer para ele que o tempo acabou e o solstício de verão já aconteceu há algumas horas. Isso é interessante porque fica claro que o Hermes segurou o grupo ali no cassino propositalmente para que o tempo acabasse. E isso me leva a pensar por que o Hermes faria isso, né? Na verdade, vamos voltar mais um pouquinho, porque foi o Ares que enviou as crianças para o cassino Lotus, e ele com certeza já sabia o que se passava ali naquele cassino. Ele já sabia do perigo que seria esses três entrarem ali e nunca mais saírem se eles fossem tomados ali pelo poder da flor de lótus. Então por que o Ares enviou eles para lá e por que o Hermes segurou eles lá o tempo suficiente para que a missão fracassasse? Eu sei que existe uma rivalidade, uma intriga entre os deuses, mas qual é o motivo em especial do Hermes e do Ares quererem essa guerra, né? Então, assim, a gente já tinha visto no episódio anterior o Ares falando que a guerra iria acontecer de uma forma ou de outra, porque Zeus e Poseidon iriam achar um motivo para guerrearem independente do raio. E a gente sabe que o Ares é o deus da guerra, mas o que o Hermes tem a ver com isso? Então é uma questão bem interessante que o episódio levanta. Mas voltando aqui pro momento do Percy ali com a Nereida, ela vai falar para ele que ele foi muito corajoso, que ele fez o seu melhor, né? Que ele foi contra todas as expectativas, mas que tudo bem, deu errado, volta pro acampamento e vida que segue. Mas o Percy não vai aceitar essa resposta, ele fala que não, que ele vai continuar, ele vai concluir essa missão, até porque, né, naquele sonho que ele teve, onde ele viu Hades, ele descobriu que a questão do roubo do raio é só o começo, e a guerra entre Zeus e Poseidon também é só o começo. Existe algo muito maior por trás de tudo isso, algo que ainda vai acontecer e que possivelmente nem Zeus nem Poseidon está sabendo. Então ele vai continuar a sua missão. Inclusive, gente, esse detalhe foi alterado em relação aos livros, porque nos livros eles ficam sim presos ali no cassino, mas quando eles saem, ainda falta um dia pro prazo terminar. Aqui na série, eles saíram e o prazo já terminou. Essa é uma mudança bem interessante, né? Faz a gente pensar sobre o que a série está pensando aí pro futuro, pro seu final de temporada. Por um lado, eu acho que essa mudança traz um grande senso de urgência, então os próximos episódios devem ser muito mais dinâmicos, já que eles já estão atrasados. Eu acho também que traz um toque um pouco mais realista à trama, né? Eu sei que é uma trama fantástica, não tem que ser nada real, mas traz um certo realismo ali, porque o Percy, ele é muito inexperiente e o grupo que ele tem ali com ele também. Então o Groover tá sempre cometendo um erro. A Annabeth é muito esperta, mas ela também nunca saiu numa missão na sua vida. Então os três, eles erraram muito pra chegar até onde eles chegaram. E
estão se aperfeiçoando, estão aprendendo, enfim. Então eu acho muito incrível que tenha dado errado, sabe? Que não tenha saído perfeitamente como planejado. Então eu acho legal esse toque mais realista. E uma coisa que eu acho bacana é que o fato dele ter perdido o timing ali, mas ainda estar obstinado a terminar essa missão, faz do Percy um personagem que tende muito a crescer nesse final de temporada. Então essa perda do tempo aí dá essa oportunidade para que o Percy cresça muito como personagem. Como a gente já tem visto, né, no decorrer dessa temporada, o Percy acabou de conhecer esse mundo mágico e ele tá mostrando seu valor, né? Ele já provou sua lealdade, ele já provou que ele tá firme nessa missão, mas agora o fato dele tá indo confrontar o próprio pai e Zeus, né? Ou seja, deuses muito poderosos, mesmo ele sendo apenas um semideus, mostra como ele tem um grande potencial e ele tem uma informação que possivelmente ninguém mais tem. Então eu acho que o Percy, nesses próximos 2 episódios, ele pode vir muito mais forte e eu tô super animada pra ver como que isso vai acontecer. Ah, e outra mudança que a gente tem aqui em relação aos livros é que a Nereida vai entregar pro Percy 4 pérolas de Poseidon e nos livros ela entrega apenas 3. A gente sabe, aqui a gente vai descobrir até pela Nereida mesmo, que essas pérolas são responsáveis por trazer de volta para o mar aquilo que pertence ao mar. Então, quando eles estiverem no submundo, eles podem utilizar essas pérolas para voltarem para a praia. E é necessário uma pérola por pessoa, então ela dá uma mais para que o Percy traga a sua mãe. Mas a gente sabe que a profecia diz, né, lá do oráculo no começo da temporada, que o Percy falharia naquilo que mais importa, né? Que a gente logo associa isso ao fato dele querer salvar a sua mãe, porque é o que mais importa pra ele. Então eu fico pensando, né? Será que a série tá mudando o destino aqui, incluindo essa pérola a mais? Ou será que a série incluiu essa pérola a mais, ela vai ser roubada, perdida ou até mesmo usada por outra pessoa que a série vai incluir aqui, né? Porque a gente sabe que algumas mudanças realmente são feitas, mas a ideia é que todas as mudanças sejam para melhor. Inclusive o próprio Rick Riordan está envolvido aí em toda a construção da trama da série, em toda a produção. Então eu tô confiante de que a série vai achar um caminho muito legal, mesmo que se distancie um pouquinho dos livros. E esse foi mais um episódio na casa dos 30 minutos, né? A gente olha e já fica assim com medo, porque é tão pequeno, né? Porque é tão pouco. E, gente, diferente do episódio 4, que também tinha aí 33 minutos, eu achei esse episódio muito melhor. Mesmo sendo curto, achei que foi um episódio bem completo, que trouxe temas muito importantes para a história. Gosto de como a história foi contada, de como a questão do Cassino Lotus foi trazida aqui. Eu acho que foi um excelente episódio. E assim, se até agora a gente teve toda uma construção dos personagens, a construção da relação entre eles, da questão da história em si, né, da contextualização, porque tem muita gente nova ali que não leu os livros, que não assistiu os filmes, e tem muita gente nova que vem da série de Percy Jackson, então tinha toda uma contextualização nesses primeiros episódios, mas eu acho que a partir de agora, o episódio 7 e 8 serão episódios mais dinâmicos, que vão levar logo ao que interessa, não só porque é o final da temporada, o que sempre tende a ser muito mais legal do que os começos, mas também porque o Percy, ele mudou muito aqui. E esse episódio 6, ele marca uma virada aí na vida do Percy, porque é o momento em que ele decidiu que essa missão é importante pra ele, que ele não está fazendo isso pelo Quirion, ele não está fazendo isso ali porque foram ordens do acampamento, não só também por causa da sua mãe, claro que é muito importante, mas não é só por isso que ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso porque ele descobriu que existe algo muito maior e ele quer acabar com a guerra, ele quer resolver esse conflito de uma vez por todas. E eu gosto muito desse Percy obstinado, determinado ali, né, irreverente, como ele tem se mostrado. Então eu tô muito animada pra ver como que vai ser esse confronto e finalmente o encontro dele com Poseidon. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Você gostou do episódio? Não gostou? Ficou faltando comentar sobre alguma coisa que você quer trazer aqui? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai discutindo tudo o que aconteceu até o episódio da semana que vem. E como eu falei, eu tô gostando, tô animada aí pro final da série, né? Os próximos 2 episódios que teremos, mas eu também quero saber o que você que leu o livro está achando, ou você que não leu também. Gente, deixa todas as opiniões aí que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito e envia esse vídeo pra quem também tá assistindo Percy Jackson, pra que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no canal. E o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigada se você assistiu
assistiu até aqui e eu já espero você para os próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!